Aquele sítio era velho o suficiente para ter de tudo, até assombração, mas eu não esperava passar pelo que passei naquela noite. Eu não tinha condições de correr, a única coisa que eu podia fazer, eu fiz rezar e chorar, e esperar que aquilo viesse para cima de mim. Passei os 9 meses de gravidez planejando um pós-parto perfeito, mas nem sempre as coisas acontecem como queremos. A família do meu esposo é uma família que gosta muito de festas e de beber. Sempre que podem se reúnem para comemorar alguma coisa, quando não tem, inventam. No ano de 1999, um primo do meu marido resolveu que deveríamos nos reunir para passarmos a virada do milênio em um sítio. Combinamos tudo, o que cada um levaria, quantos dias, cardápios. Estava todo mundo animado, apesar de estarmos com um bebê de apenas 1 mês de idade. Meu marido e eu resolvemos ir também, porque precisávamos descansar e nosso bebê era muito tranquilo. Mas logo que chegamos ao local, numa pequena cidade chamada Bananal, no interior de São Paulo, eu já fiquei preocupada, porque a entrada para o sítio era difícil e as dependências bastante antigas. Os quartos não tinham conforto algum, muito diferente das fotos que vemos. Pensei bem se valeria a pena ficar por ali com um bebê, mas meu marido conseguiu me convencer. Estava um dia muito quente e a piscina parecia muito boa, aquilo também contribuiu para que eu ficasse. Nos primeiros 2 dias foi tudo muito divertido, de fato a família sempre muito animada, mal dormia, passava horas na churrasqueira. Do quarto em que eu ficava, eu ouvia as histórias mais malucas dos primos do meu marido e da época de adolescentes deles. Eu dormia mais cedo que todo mundo por causa da minha bebê, então eu não via muita coisa, mas às vezes eu acordava com um copo quebrado ou alguma risada na varanda já tarde da noite. Aquele povo não dormia, só bebia. No dia 1º de janeiro, estava todo mundo muito bêbado, dormiram o dia inteiro porque viraram a noite na piscina. Eu já estava incomodada e cansada dali, queria ir para minha casa, mas meu marido não. Ele estava se divertindo tanto que chegamos a nos entender. O fato de eu cuidar de um bebê começava a pesar e ele não me ajudava. Queria beber o dia inteiro com os primos e ficar na piscina de conversa fiada. Aquilo já estava me incomodando, para piorar, minha filha começou a ficar enjoada também. Naquela noite, ela se contorcia toda de cólicas e eu não sabia mais o que fazer. Por isso que eu entrei no mato escuro naquela hora. Tudo começou por volta das 5 da tarde, quando minha bebê entrou em pânico por causa da dorzinha de barriga. Daí o remédio para a dor, mas ela não se acalmou. Chamei meu marido para levar o carro mais perto, com medo de ser algum bicho que o tivesse mordido. Mas ele já estava bêbado e eu não dirigia. Uma prima dele se ofereceu para levar, mas quando a bebê havia pegado no sono, eu fiquei mais tranquila. O povo continuava bebendo como se o mundo fosse acabar e, naquela altura, tudo me irritava profundamente. Eu queria matar meu marido e aquele bafo de pinga dele, mas no dia seguinte viríamos embora, então era só aguentar mais um pouco. Quando deu umas 8 da noite, minha filha acordou aos berros, se contorcia de todas as formas. Eu não sabia o que fazer. Era minha primeira filha, eu não tinha experiência. Mas uma tia do meu marido me chamou e falou que era cólica, que era para dar um chá, como se eu andasse por aí com sabor de erva cidreira na minha bolsa. Eu falei que não tinha dado isso para ela e que, portanto, eu não tinha levado. Mas ela insistiu e falou que tinha visto erva cidreira na estrada que dava naquele sítio. Se eu quisesse, nós duas poderíamos ir buscar.
Eu ainda tentei acalmar minha filha, mas não consegui. Meia hora depois, a mulher e eu fomos pela estrada fora atrás da erva, até com a Maria, minha bebê. Quando chegamos na estrada do sítio, haviam duas entradas e acabamos nos confundindo em qual deveríamos entrar. Ela resolveu ir pela errada e acabamos parando em um lugar que não tinha absolutamente nada, apenas mato. Mas a mulher me apontou as ervas, dizendo que sabia que tinha visto por ali. Eu acreditei e saí do carro para apanhar junto com ela. Quando me abaixei, havia uma cerca e alguns bois dentro dela. Tomei um susto muito grande quando um deles fugiu e a mulher saiu arrancando as ervas, falando que aquilo cortava as mãos. De repente, os animais ficaram muito assustados e se levantaram andando para os lados. Eu olhei através da cerca para ver o que estava acontecendo, mas não consegui ver. A mulher continuava falando, mas eu não prestava atenção, estava com muito medo do que estava acontecendo ali. Falei com a mulher que olhasse para frente a reação daqueles bichos, mas ela falou que era normal, que nós que estávamos agitando os animais. Andei para frente e foi então que eu vi, dentro do pasto, um animal gigante se misturando aos bois. Meu coração gelou. Corri para dentro do carro e falei com a tia do meu marido para correr, que tinha algo muito estranho lá no pasto. Me arrepia só de falar isso, quando lembro. Ela entrou correndo com o mato nas mãos e ligou o carro. Quando ela acelerou para sairmos, eu fiquei aliviada. Andamos uns 500 metros para frente, mas o carro agarrou em alguma coisa. Lá fora alguém tinha que sair para tirar aquilo, e tinha que ser eu, porque eu não dirigia. Eu saí com as pernas tremendo muito, e quanto mais força eu fazia, o objeto não saía. Chamei a tia do meu marido, porque eu estava operada e não podia fazer tanta força. Ainda com dificuldade, juntas conseguimos tirar o objeto que estava atrapalhando a passagem. Ficamos mais uma vez aliviadas, mas quando nos viramos para entrar no carro, aquilo que estava no pasto estava a uns 30 metros de nós. O farol do carro permitia que víssemos uma sombra grande, com uma cabeça desproporcional ao corpo, os pelos do corpo meio tortos, parecendo espigados, atrapalhados como se estivesse enrolado no chão. Era tudo o que eu conseguia ver, e ele caminhava em nossa direção. Eu, operada, não podia correr, mas nem pensei nisso. Meu pavor foi tanto que eu voei para dentro do carro, meu coração estava na boca. Gritei, batendo com o mato no painel, corre tia, corre. Misericórdia, meu Deus, corre tia. Ela ligou o carro e acelerou a estrada de terra. Cantando o pneu e levantando poeira, o animal continuou nos seguindo como fazem os cachorros, mas ele era mais veloz. Em certa altura, ele desistiu. Eu podia jurar que ele ia nos atacar no momento em que correu em nossa direção. Não consigo explicar direito o que senti naquele dia, mas foi a pior experiência da minha vida. Até hoje tenho pavor de estradas escuras à noite. Evito muito e não deixo meu marido pegar também. Acho que era um lobisomem, a tia do meu marido também acha. Não sei se ele atacou aqueles dois, mas sim que poderia nos atacar também. Os primos e meu marido queriam ir lá checar, mas nós não deixamos. Nunca mais volto naquele sítio na minha vida, mas é bom para quem vai para essas redondezas ficar de olho à noite, porque eu nunca fui de acreditar nessas coisas, mas depois do que eu vi, jamais duvidaria. Próximo relato. Me chamo Raimundo Medeiros e esse relato aconteceu comigo quando desafiei coisas que nunca imaginei que aconteceriam comigo. Quando eu era jovem,
trabalhava fazendo bicos de pedreiro e sempre fui feliz com meu trabalho, ajudando todo mundo. Um dia, uma mulher chamada Maria me contratou para construir um banheiro. Ela era muito bonita e como era meu trabalho, eu aceitei. Peguei minhas ferramentas e fui até lá, sendo muito bem recebido. Logo a moça falou: soube que você é o melhor pedreiro que existe na região. Eu respondi: sou eu mesmo. Comecei a trabalhar e de vez em quando ela me oferecia um copo de água, mesmo eu precisando mais. Ela era muito gentil. Por volta das 4 horas da tarde, eu já tinha feito 2 paredes e fui até a frente da casa da moça, dizendo que voltaria no dia seguinte para terminar. Ela fez um sinal afirmativo com a cabeça, mas mal sabia eu no que estava me metendo. Confesso que estava apaixonado por aquela moça tão gentil. Cheguei em casa, tomei um café na cozinha e logo já estava na cama pensando nela. Durante a madrugada, levantei para ir ao banheiro, que na época ficava um pouco longe de onde eu morava. Enfim, depois de me afastar um pouco, vi um brilho ao longe, como se fosse uma tocha de fogo, e em seguida ouvi um som de galope, como o de um cavalo. Fiquei assustado. Aquele brilho se aproximava e corri para dentro de casa, olhando pelas frestas da porta. O som de galope estava se aproximando. Depois de alguns minutos, meus olhos viram que era uma tocha de fogo no lugar da cabeça de um cavalo, que brigava contra a escuridão. A criatura ficou batendo os cascos na porta com tanta força que eu pensava que a porta fosse quebrar. Peguei um terço e comecei a rezar. Minha reza foi tão forte que a criatura lá fora parou e foi embora, batendo os cascos no chão. Quando amanheceu, fui direto para a casa de Maria e contei o ocorrido. Ela pareceu muito surpresa com o que eu tinha contado, mas não dei atenção. Continuei meu trabalho e, algumas horas depois, já tinha terminado. Quando fui bater na porta de Maria, vi que ela estava indo para o mato. Achei estranho e pensei que ela estava indo encontrar um homem. Decidi segui-la e, depois de algumas horas, a vi se abaixar e começar a se transformar em um cavalo. Suas mãos se tornaram cascos afiados e brilhantes, sua cabeça pegou fogo. Não acreditava no que estava vendo. A mulher para quem eu estava trabalhando era um monstro, igual à criatura da noite anterior. Comecei a andar para trás e vi uma árvore. Subi nela para me esconder daquilo. Ela vinha andando e parou debaixo da árvore em que eu estava. Ficou parada por um tempo e depois saiu correndo para pegar a estrada. Nada me faria descer daquela árvore. Quando amanheceu, desci e andei um pouco. Vi uma mulher atravessando a estrada pelada. Fiquei apavorado e corri mais rápido até chegar em casa. Não consegui dormir uma noite sequer com medo daquela coisa voltar. Eu não queria falar para ninguém o que aconteceu, pois não queria ser chamado de louco. Próximo relato. Olá, boa noite. Me chamo Otávio, quer dizer, estou usando esse nome falso porque não quero expor certos detalhes, já que envolve lugares e pessoas que podem ser afetadas. Por isso, vou manter o sigilo em algumas coisas. Pois bem, o meu relato aconteceu no ano de 2016. Eu tenho 32 anos e sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Almenara, mas esse relato aconteceu na cidade de Lavras Novas, na região de Itabirito, Ouro Branco, para ser sincero, perto de Ouro Preto, quase chegando em Lavras Novas. Como muitos que moram no interior, pela falta de emprego e oportunidades na vida, acabei tendo que ir embora em busca de uma vida melhor.
E comigo não foi diferente, acabei indo para a cidade de Belo Horizonte em busca de trabalho. Eu estava ficando na casa de uma tia e ali entreguei muitos currículos na esperança de ser chamado para alguma entrevista, mas isso não aconteceu. Já estava desistindo, desanimado, 2 semanas ali sem ninguém me ligar para fazer nenhuma entrevista, ficando na casa dos outros sem fazer nada, sem me ajudar financeiramente, só olhando o tempo passar. Não dá, né? Eu pensei comigo, vou esperar mais uma semana, se ninguém me ligar, eu vou embora novamente, vai ser o jeito. Até que um dia, um amigo meu me chamou no WhatsApp e perguntou se eu já estava trabalhando. Eu tinha comentado com esse amigo que eu tinha entregue alguns currículos e estava na esperança de ser chamado para alguma entrevista. Ele me perguntou se eu já estava trabalhando e eu respondi para ele que estava parado, o que já estava me desanimando e pensando em voltar para minha casa novamente. Então ele me disse, e não vai não, moço. Tem uma amiga minha, a Rita, que está precisando de um caseiro. Eu comentei para ela sobre você, que você veio do interior, que você é honesto e está aqui à procura de trabalho, e ela se interessou muito pelo seu perfil. E aí, você vai querer conhecê-la para ver o que vocês vão arrumar? Na hora fiquei muito feliz com aquela proposta e falei para o meu amigo, claro que sim, posso encontrá-la hoje. E assim foi feito. Meu amigo conseguiu marcar um encontro com essa Rita no mesmo dia, na rodoviária de Belo Horizonte. Eu só peguei o dinheiro da passagem e fui para lá. Encontrei meu amigo e depois fui para essa rodoviária e logo conheci essa Rita e seu sócio. E assim começamos a conversar sobre o serviço, o quanto eu ia ganhar, o que eu iria fazer. Pois bem, o serviço não era ser um caseiro de um lugar qualquer, mas sim em um sítio onde eu ia trabalhar. Funcionava uma boate, mas o serviço era simples e eu logo aceitei, porque estava precisando desse trabalho. Combinamos de me pegarem na estação da Pampulha cedinho. Depois de combinado, voltei para a casa da minha tia e fui logo arrumar minhas coisas, pois no dia seguinte sairia bem cedo. E assim foi feito. Encontrei a Rita na estação da Pampulha e ela me levou até onde a boate funcionava, na região de Pedro Leopoldo. O serviço era bem simples e eu ficava só cuidando do lugar. 2 vezes por semana, eu limpava a piscina para o pessoal da boate usar. Falando no pessoal da boate, tinha um pessoal que só trabalhava à noite, pareciam morcegos, só apareciam à noite. Trabalhei nessa rotina por 3 meses, até que um dia o sócio me chamou e disse que tinha outro trabalho para mim. Perguntei logo o que era e ele me disse que eu iria ficar durante 20 dias em outra boate que eles tinham, na região de Ouro Preto, que estava passando por reformas, e eu iria ficar lá só olhando, só cuidando do lugar, sem fazer nada. E assim foi feito. Arrumei minhas coisas e o motorista desse sócio me levou até essa outra boate, que ficava em um lugar muito afastado, as casas mais próximas ficavam a uns 5 quilômetros de distância, bem longe mesmo. Quando cheguei lá, havia alguns operários trabalhando e eu fui me ajeitando no quartinho onde eu iria ficar pelos próximos 20 dias. Eu ficava o dia todo sentado e à noite ligava os refletores. De vez em quando apareciam algumas clientes e eu ia lá explicar para elas que a boate estava em reforma e logo estaria funcionando novamente. Basicamente era isso, um serviço tranquilo. Eu dormia pouco naquele lugar, com medo de ladrões, mas eu preferiria ter visto um ladrão do que aquela coisa que vi naquela noite. Já era o meu 14º dia. Fiquei 14 dias ali e não vi nada. Naquela noite, eu fiz tudo o que estava acostumado a fazer.
Por volta das 7 da noite, jantei, liguei as luzes dos refletores e fui conferir se a corrente do portão estava passada corretamente. Fiquei andando por ali até umas 9 da noite. Decidi ir para o meu quarto, onde eu estava dormindo, que ficava mais ou menos a uns 60 metros do salão da boate, nem muito longe, nem muito perto. Esse quartinho era do lado do portão de entrada da boate. Naquela noite, peguei no sono quase meia-noite. Por volta das 2 da manhã, acordei com muita sede. Levantei, tomei um copo d'água e olhei no relógio, 2 da manhã. Decidi dar uma olhada para ver se estava tudo ok no meu quartinho, através de uma janelinha que ficava de frente para a boate. Ali eu tinha uma visão de toda a movimentação. Puxei uma pequena cortina e, ao olhar para o portão, não vi nada. Olhei para um dos chalés que tinha ali, também não vi nada. Foi quando eu olhei para o salão da boate, e como dizia o meu falecido avô, eu vi com esses 2 olhos que um dia a terra há de comer. Na porta da boate tinha um homem todo magrelo e alto. Ele estava parado, eu vi perfeitamente porque as luzes dos refletores eram fortes e clareavam perfeitamente aquele homem, ou aquela coisa, sei lá, era tudo preto, estava parado só olhando para a porta da boate. Eu pensei, o que é aquilo? E o que será que esse homem quer ali? Vou ficar olhando para ver o que vai acontecer. Ele ficou só encarando a porta e eu, quietinho, só observando. Então, aquela coisa se virou, deu alguns passos em direção ao chalé que ficava de frente para o salão da boate. William andava meio duro, o seu jeito de andar parecia aquelas pessoas que andam com pernas de pau, era todo esquisito o jeito que ele andava. Aquela coisa veio andando meio esquisito e do nada, foi muito assustador quando ele se agachou e ficou de 4 patas, exatamente na forma de um cachorro preto do tamanho de uma novilha. Na hora não acreditei no que estava vendo, aquele homem virou aquele cachorro preto do tamanho de uma novilha. Ele começou a andar em direção a uma cerca e saltou aquela cerca com uma facilidade impressionante, sumindo entre alguns pés de eucalipto que ali tinham. Foi sumindo naquela escuridão. Então, eu fechei a cortina, me sentei na cama, coloquei as mãos na cabeça e fiquei pensando, meu Deus, o que eu acabei de ver aqui? Passei o resto da noite acordado, indo lá na janela olhar para ver se aquela coisa estava lá, mas ela não estava. O medo de ver aquela coisa era terrível. No outro dia cedo, fui logo ligando para o sócio da Rita e falei para ele que eu ia sair do serviço, pois minha tia estava muito doente e eu era o único parente dela ali, e teria que cuidar dela. Essa foi a única desculpa que pensei na hora para poder sair daquele serviço. Não iria ficar mais nenhuma noite naquele lugar. Assim que cheguei na casa dele, acertei aqueles dias que tinha trabalhado ali, peguei meu dinheiro e fui embora para a casa da minha tia. Confesso para vocês, fiquei umas 3 noites ali sem dormir direito, só pensando naquela coisa. Resolvi voltar para o interior onde estou hoje trabalhando, e digo a vocês, sobre trabalhar à noite como guarda, de vigia. Nunca mais.